2 Timóteo, capítulo 1, versículos de número 2 ao versículo de número 7. Eu quero ler aqui na versão Almeida, século 21. Não é muito diferente da Almeida revista e atualizada e corrigida, mas o contexto é o mesmo. A partir do versículo de número 2, Paulo escreve: a Timóteo, filho amado, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Dou graças a Deus a quem sirvo com consciência limpa, assim como serviram os meus antepassados ao mencionar-te sempre em minhas súplicas noite e dia. Recordo-me das tuas lágrimas e desejo muito te ver para encher-me de alegria. Também recordo a fé sincera que há em ti, que primeiro habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Por essa razão, lembro-me de que, lembro-te de que despertes o dom de Deus que há em ti mediante a imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor, de moderação. Amém, meus irmãos? Paulo, irmãos, ele dirige essa carta aquele jovem pastor Timóteo, que Timóteo ele era um jovem, e ele estava pastoreando a igreja, e ele dirige essa carta de Timóteo com uma mensagem ali a ele, aquele jovem pastor, diante das lutas, das dificuldades que ele estava passando, mas era uma carta encorajadora, uma carta que estava ali exortando a Timóteo para que ele viesse a reforçar a sua fé em Deus, para que ele viesse a estar firme e não se envergonhar do Evangelho, porque mesmo diante das adversidades, mesmo diante das perseguições que a igreja vinha sofrendo naqueles tempos, e embora ele fosse um jovem, às vezes por ser jovem e estar pregando o Evangelho, muitas vezes o inimigo ele se levanta contra a vida daqueles que estão pregando a palavra de Deus, ou trazendo uma mensagem ou uma palavra ali que vem fazer com que aquele que está fazendo a obra do Senhor, ele venha ali se desencorajar com aquilo que ele está fazendo. Então Paulo escreve essa carta ali a Timóteo, para que ele viesse ali se encorajar ali, mesmo diante das adversidades. No versículo de número 2, Paulo escreve: a Timóteo, meu amado filho. Ele trata ali a Timóteo como seu próprio filho, o filho amado. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Paulo ele se dirige ali a Timóteo, irmãos, seu discípulo, como seu filho amado. Ele trata ali a Timóteo como o seu filho amado, e ele expressa essa saudação de bênção, desejando a ele graça, misericórdia e paz para Timóteo. Tudo isso é dom de Deus, é um dom de Deus, mas ele deseja tudo isso ali ao seu filho amado na fé, que era Timóteo. Graça, o que é? Os irmãos já sabem, graça é favor imerecido. Aquilo que eu e você nós não merecíamos, Deus, Ele nos deu. Ele não cobrou nada por isso, muito pelo contrário. Ele pagou o próprio preço por amor a nós. E Ele derramou da sua graça. Ele despejou dessa graça sobre a nossa vida. A misericórdia é a compaixão divina de Deus. Deus ele teve misericórdia de nós. Éramos para nós sermos que fulminados deste mundo, mas Deus ele teve misericórdia da minha vida. Deus ele teve misericórdia da sua vida. E a paz é a reconciliação de Deus. Deus ele nos reconciliou consigo mesmo através do seu Filho amado. Nós estávamos dispersos, nós estávamos longe, muito longe da presença de Deus, afastados, perdidos, cativos pelo inimigo, vivíamos à mercê
do adversário das nossas almas, estávamos presos no pecado, mas o Senhor, Ele nos reconciliou com Ele através do seu Filho amado, através de Jesus Cristo. Hoje nós somos filhos de Deus, fomos reconciliados com o Senhor. Esses três elementos, graça, misericórdia e paz, irmãos, eles são fundamentais para a nossa vida. Graça, misericórdia e paz. Eu e você precisamos disso todos os dias da nossa vida, porque todos os dias, irmãos, nós lutamos. É um gigante, é um leão, é um urso, é as raposinhas. Irmãos, é todo dia uma luta. É uma luta espiritual, é uma luta que eu e você não conseguimos ver, mas nós sentimos a luta, a opressão da qual eu e você nós vivemos, com tantas coisas que acontecem neste mundo, com tantas coisas que acontecem, adversidades que vêm contra a nossa vida. Mas se não fosse a graça, a misericórdia do Senhor e a paz de Deus sobre a nossa vida, eu e você nós não suportaríamos, irmãos. Tamanha a opressão do inimigo que quer fazer com que nós venhamos ser destruídos, irmãos. E ali o Senhor derrama tudo isso sobre a nossa vida. Quando nós experimentamos esses dons de Deus, nós somos capacitados a viver com tranquilidade. Embora haja as adversidades, embora haja, meus irmãos, as adversidades, eu e você podemos viver tranquilamente, desfrutarmos da presença de Deus. Quantas pessoas lá fora, eles têm riquezas, eles têm tantas coisas, mas eles não têm tranquilidade. Eles não podem botar a cabeça no travesseiro e ter uma noite de paz, uma noite de sossego, uma noite de tranquilidade. Agora, eu e você, nós podemos, irmãos. Eu e você, nós podemos desfrutar disso, porque nós temos Deus sobre a nossa vida, Deus no comando na nossa vida, sabendo que nós somos perdoados e aceitos pelo Senhor. Eu e você fomos perdoados pelo Senhor, nós fomos perdoados por Deus. Aí, graças a Deus, o Senhor, Paulo ele continua no texto bíblico, ele escrevendo assim: dou graças a Deus, a quem sirvo com a consciência limpa, como fizeram os meus antepassados, e lembro-me de ti nas minhas orações noite e dia. Paulo estava constantemente lembrando do seu filho na fé, orando, intercedendo. Veja que ele, noite e dia, ele orava, ele intercedia pelo seu filho na fé, e ele expressa a sua gratidão a Deus e a sua sinceridade no serviço ao Senhor. Porque ele não estava servindo, ele não estava, melhor dizendo, ele não estava à mercê de homens, não, ele estava servindo o próprio Senhor. Então aqui ele expressa a sua gratidão a Deus, a sua sinceridade, porque ele está servindo ao próprio Deus. Ele está ali a serviço do Senhor, e ele serve ele com uma consciência limpa. Ele também menciona as suas orações constantes ali por Timóteo. Em todo o tempo, ele demonstra o cuidado pastoral sobre a vida do seu filho na fé, ali intercedendo por ele. E o fato de ele orar por Timóteo noite e dia revela o que, irmãos? O zelo e o compromisso de Paulo de interceder por ele. Será que eu e você, irmãos, estamos tendo esse compromisso de nós orarmos uns pelos outros? Porque a palavra de Deus, ela cobra isso de nós: orai uns pelos outros. A palavra de Deus, ela requer isso na nossa vida. E nós temos aqui o exemplo de Paulo. Noite e dia, Paulo estava orando pelo seu filho na fé. E às vezes as pessoas, elas: oh pastor, ore por mim, o irmão ore por mim, o irmão ore por mim. Não, nós vamos orar assim. E às vezes acaba caindo no nosso esquecimento. As pessoas pedem oração, às vezes a gente fala: não, nós vamos orar, vamos estar intercedendo, e às vezes nós esquecemos. Irmãos, e Deus, ele cobra de nós a intercessão, a oração intercessória.
E Paulo ele nos dá esse belo exemplo, esse zelo, esse compromisso de interceder pela vida do seu filho na fé. É inspirador, irmãos, ver como Paulo se dedica à oração por Timóteo. Isso que traz um desafio para a nossa vida. O desafio de quê? De nós orarmos constantemente pelas pessoas, pelos nossos irmãos, pela nossa família, pelos nossos amigos, pelos nossos líderes, irmãos. Você acha que líder não precisa da nossa oração? Você acha que pastor é super-homem? Não, irmãos. O pastor, ele precisa das nossas orações. O ministério, ele precisa das nossas orações, irmãos. E nós precisamos estar orando pela igreja, orando pelos nossos irmãos, buscando o bem deles, o fortalecimento espiritual, irmãos. Precisamos buscar o fortalecimento espiritual pelos nossos irmãos. E ele lembra, no versículo número 4, Paulo, ele nos diz assim: lembrando-me das tuas lágrimas, desejo muito ver-te, para que se encha de alegria o meu coração. Paulo se recorda das lágrimas de Timóteo. Provavelmente, irmãos, isso está relacionado quando Paulo ele se separa de Timóteo. E aí vê a dificuldade da sua missão. E Timóteo, ele vê, enquanto Timóteo estava ali junto de Paulo, irmãos, ele se sentia protegido pelo seu líder. Mas a partir do momento em que ele se separou ali de Paulo, ele sentiu aquilo na própria pele. E ali as lágrimas veio, a tristeza veio. E Paulo, ele menciona isso: lembra-me das tuas lágrimas, desejo muito ver-te, para que se encha de alegria o meu coração. Então Paulo, ele se recordando dessas lágrimas, provavelmente relacionado a essa separação, ele expressa o seu desejo de ver ele novamente, de estar ali com ele. Para quê? Para que o seu coração se alegre no momento em que ele se revela uns aos outros. Irmão, a gente não se alegra quando nós vemos aqui no culto e a gente vê o nosso irmão? A gente se alegra. Quando eu vi ali o presbítero levando ali na porta, eu falei, cumprimentamos ali com a paz do Senhor e um outro, e como você está? Também melhor agora, porque eu estou te vendo. É isso, irmãos, que é ser cristão. É isso que é ser nascido de novo. Embora você saiba que o seu irmão tenha dificuldades, mas as dificuldades não é maior do que o seu amor em poder revê-lo, em poder ver ele aqui na presença do Senhor, em poder ver ele aqui, irmãos, mesmo com tantas tribulações e dificuldades, mas o nosso coração se alegra quando a gente entra aqui e a gente vê o nosso irmão com tantas dificuldades, mas ele está se esforçando para buscar Deus, se esforçando para vir ao culto, se esforçando para vir adorar a Deus, mesmo em meio, irmãos, às lutas, às dificuldades. E isso traz alegria ao nosso coração. É dessa alegria que Paulo está expressando, irmãos. Aleluia. O relacionamento entre eles era profundamente afetivo. E esse amor era um amor fraternal, um exemplo de como os cristãos devem se apoiar uns aos outros. A gente precisa um do outro. A palavra de Deus nos fala: melhor serem dois do que um. Por quê? Porque se um caiu, o outro, o que ele faz? Ele ajuda a se levantar. Mas aí daquele que estiver só, caindo, não há quem o ajude, diz a palavra do Senhor. Então nós precisamos, irmãos, uns dos outros. Se fosse para nós vivermos só, irmãos, Deus não precisaria levantar a igreja. Mas a igreja é porque nós precisamos uns dos outros. A igreja é o corpo de Cristo. Nós somos membros. Cada membro aqui dentro dessa igreja tem a sua função. E quando falta um membro, faz uma falta no corpo inteiro. Essa mão aqui, irmão, se faltar um dedinho, uma pontinha do dedo, irmãos, vai fazer falta no meu corpo inteiro. Assim somos nós aqui na igreja de Cristo. E nós precisamos uns
o carinho, a afeição entre os cristãos, isso que reflete o amor de Cristo sobre a nossa vida. Quando você demonstra o carinho pelo seu irmão, a afeição pelo seu amor, o que está refletindo através da sua vida? É o amor de Cristo. É aquilo que eu e você recebemos, mesmo não merecendo, mas eu e você recebemos pelo Senhor. E o que nós precisamos fazer? Precisamos refletir esse amor. João capítulo 13, versículo 34 ao versículo de número 35, ele nos diz assim: eu vos dou um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto todos saberão que sois o quê? Meus discípulos. Se o quê? Se nós amarmos uns aos outros. As pessoas vão olhar para nós e vão ver que nós somos discípulos de Cristo quando nós demonstramos o amor uns pelos outros, quando nós demonstramos o afeto, o carinho uns pelos outros. As pessoas, elas vão enxergar realmente que eu e você, nós somos discípulos do Senhor. Rever um irmão, uma irmã em Cristo é uma grande alegria, irmãos. Isso alegra o nosso coração. Por quê? É porque sabemos que, embora não estejamos isentos de problemas ou dificuldades, mas permanecemos firmes na fé. Aleluia! Devemos cultivar esta relação de amor, apoio mútuo, sabendo que a nossa caminhada cristã é mais rica quando a gente compartilha com o nosso próximo. Quando nós compartilhamos um com os outros, irmãos, essa caminhada, ela é muito mais rica, ela é muito mais prazerosa, ela é muito mais provedora nas nossas vidas, quando nós compartilhamos. E no versículo 5, Paulo diz: estou lembrando da fé, não fingida que é em ti, a qual optou primeiro em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Paulo elogia a fé genuína de Timóteo, destacando que esta fé foi transmitida por duas mulheres que exerceram um papel muito importante na sua vida. Quem que era? Era a sua avó Loide, a sua mãe Eunice. E Paulo tem plena certeza de que essa fé continuava viva na vida de Timóteo. A importância da educação cristã na nossa família, nós vemos que ela é claramente destacada aqui nessa passagem. E às vezes nós falhamos, irmãos, e nós, como igreja de Cristo, nós precisamos melhorar nesse quesito. A fé da sua avó, a fé da sua mãe, serviu de modelo para quem? Para os filhos, para o filho. O filho só está refletindo aquilo que ele absorveu dentro da sua casa. Aquilo que o seu filho ele está fazendo, Timóteo está fazendo, é aquilo que ele recebeu da sua avó, é aquilo que ele recebeu da sua mãe. Aqui não menciona o pai dele, provavelmente ele não tinha mais pai aqui, não sabemos, mas a Bíblia menciona aquilo que ele recebeu da avó e da sua mãe. Isso confirma a ideia de que os valores espirituais eles podem ser transmitidos de geração em geração. Veja lá o que está escrito lá em Deuteronômio capítulo 6, versículos 6 e 7. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, as ensinarás aos teus filhos, e delas falarás sentado em casa e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Também as amarrarás como sinal na mão, como faixa na testa, e as escreverás nos batentes da tua casa e nas tuas portas. Viu a importância, irmãos? Isso foi transmitido de geração a geração, a palavra de Deus. A fé familiar é uma poderosa ferramenta de transmissão de valores cristãos.
como pais, avós, membros de igreja, devemos cultivar a fé nos nossos filhos, nos nossos lares, a comunicação, lembrando que o nosso exemplo de influenciar as próximas gerações, irmãos, é única e exclusivamente de nós mesmos. Não é do nosso próximo, é de nós, irmãos. A influência nas próximas gerações nossa depende de cada um de nós. A igreja faz a sua parte. Sim, a igreja tem uma parcela nisso, mas o maior são os pais. Eu e você que precisamos, irmãos. Aleluia. No versículo 6, por isso te lembro que despertes o dom de Deus que está em ti, pela imposição das minhas mãos. Paulo, ele lembra Timóteo de não deixar de usar o dom espiritual que ele recebeu, especialmente daquele que foi confirmado por meio de que, irmãos? Por imposição de mãos. Quando existe a separação de obreiro, ali os pastores, o pastor presidente, os pastores da convicção vão e impõem as suas mãos ali. E ele exorta Timóteo: olha, Timóteo, você foi separado com imposição de mão, exerça o dom que há em ti, faça exercer o dom que você recebeu com imposição de mãos. Às vezes nós nos acovardamos diante das circunstâncias, mas Paulo, ele lembra de Timóteo: o dom espiritual é algo que foi dado, não foi pelo pastor na imposição de mãos, mas, irmãos, é através da imposição de mãos que ele recebe ali, irmãos, o dom espiritual. Vejamos em 1 Coríntios capítulo número 12, versículo 4 e 11, nós já estamos encerrando. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de realizações, mas é o mesmo Deus que realiza tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para benefício comum, porque a um é dado o Espírito, pelo Espírito a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra de conhecimento, a outro pelo mesmo Espírito é dada a fé, a outro pelo mesmo Espírito dons de curar, a outro a realização de milagres, a outro a profecia, a outro o dom de discernir os espíritos, a outro a variedade de línguas, a outra a interpretação de línguas, mas um só Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as individualmente conforme deseja. Você deseja? Olha quantos dons, irmãos, olha quantas ferramentas Deus ele dispôs aqui. Basta a gente somente almejar. Aqui, voltando aqui, mas um só Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as individualmente conforme deseja. Irmãos, a gente tem que almejar receber o dom de Deus. Talvez nem batizado no Espírito Santo, alguns aqui estão aqui, não são ainda. E o Espírito de Deus ainda nos nossos dias batiza com o Espírito Santo. O Espírito Santo, irmãos, ele não é somente para nós falarmos em ministério, não, irmãos. O Espírito Santo é para, primeiramente, para a nossa própria edificação, o falar em língua estranha. A imposição de mãos é uma prática bíblica para reconhecer e transmitir a autoridade. Atos capítulo 6, versículo 6. E os apresentaram perante os apóstolos, os quais, depois de orar, impuseram-lhe as mãos. Não devemos negligenciar os dons que Deus, os dons que Deus nos deu, irmão. Não podemos negligenciar. Se somos chamados para servir, nós devemos fazer isso com zelo, buscando que sempre a edificação da igreja. O dom não é para se aparecer, para dizer que você é melhor que o seu irmão, não, mas é para a edificação do corpo de Cristo, é para a edificação da igreja. Versículo 7, para nós encerrarmos:
porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de poder, de amor e de moderação. Então Paulo aqui, encerrando, Paulo ele encoraja Timóteo, lembrando-lhe que o Espírito de Deus nos dá não medo, mas poder, amor e disciplina. Amém, meus irmãos? Esse versículo é uma mensagem de confiança, que reforça que a verdadeira força, irmãos, ela vem do Senhor. É um do Senhor, irmãos. A força, ela vem de Deus para as nossas vidas. Deus nunca deseja que nós vivamos com medo, mas nos fortalece através do seu poder. Amém, meus irmãos? Queria convidar os irmãos a se conectarem de pé. Aleluia.